a volta de Jesus. Essa semana, para quem não sabe por que esse tema é o tema de hoje, a Manu perguntou... Cadê a Manu, né? Beijo, Manu. Ela for ver o vídeo. Se o crente, ele deveria desejar que Jesus voltasse logo. Será que está errado desejar isso? Ou será que está certo? Né? E aí, a partir disso, foi sugerido esse tema da gente falar sobre a volta de Jesus. É uma conversa mesmo, sobre qual que deve ser a nossa posição como crente, como filho de Deus, a respeito da volta de Jesus. Eu já ouvi muita gente falar sobre, não quero que Jesus volte não. Tipo, tem muita coisa ainda aqui nessa terra para fazer, para viver, para conquistar, para sei lá o que, sabe? E na viagem que os garotos fizeram, eu, o Steven e o Sugu, a gente estava no carro, a gente estava até conversando sobre isso, sabe? Como que o cristão deve se portar com relação à volta de Jesus? Em Romanos 8, se você quiser abrir aí, Romanos 8. Romanos 8. Romanos 8, versículo a partir do 22. Não, a partir do 18, na verdade, né? É um texto bem grande que eu vou ler ele meio rapidão assim. Deixa eu escrever ele aqui. Todo mundo abriu? Romanos 8? O Rufus ainda não. Aí, garoto. Romanos 8, do versículo 18 até o 27. Eu vou ler meio rápido, tá? Posso ler? Vou ler então. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora como que em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Pois nessa esperança fomos salvos. Mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os nossos corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Vou orar aqui para a gente começar. Deus, muito obrigado por esse dia, obrigado, Deus, pela oportunidade de estarmos aqui em mais um estudo bíblico, Senhor. Que o Senhor nos ajude, nos abençoe, Deus, abra os nossos olhos, os nossos corações, os nossos ouvidos para ouvir a Tua mensagem, Senhor. É que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Aqui no versículo 22 e 23, fala assim, sabemos que toda a natureza criada geme até agora como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Essa redenção do nosso corpo está falando do dia da volta de Jesus. A volta de Jesus para nós
significa a redenção do nosso corpo, quando a gente vai receber um novo corpo, sem pecado, certo? E mais do que isso, o contexto que esse texto está sendo escrito aqui, Paulo começa a falar primeiro sobre sofrimento, né? Os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Certo? É o que ele começa no versículo 18. Paulo está tentando dizer para nós, dar para nós uma esperança pela qual viver. Muita gente vive sem, tipo, os não crentes, por exemplo, vivem sem saber qual que vai ser o futuro desse mundo, entendeu? Tipo, vivem indo para lugar nenhum, sabe? E, querendo ou não, eles se sentem livres, porque tipo, já que a gente não tem céu nem inferno, não tem Deus, a gente faz o que a gente quer. Mas, de acordo com a palavra de Deus, eles na verdade estão escravos do próprio pecado. Eles não conseguem fazer nada além de pecar. Quando eles acham ali que eles estão vivendo, né, livres para fazer o que eles querem, eles na verdade estão livres simplesmente para seguir a vontade pecaminosa do coração deles. Nós cristãos somos diferentes. A gente tem uma esperança, a gente tem um objetivo, certo? Não é esse mundo. Por isso o lugar dos crentes não é aqui nesse mundo. Aí, a volta de Jesus entra para nós como essa pergunta: quanto a gente tem desejado a volta de Jesus? Ansiado a volta de Jesus. Bom, como Paulo usou esse contexto do sofrimento para depois falar da volta de Jesus como uma esperança, a gente pode meio que entender que se a gente não estiver percebendo esse sofrimento, a volta de Jesus não tem muito sentido pra gente. Jesus vai voltar, legal, que pena, Jesus vai voltar e eu não vou poder ir lá na montanha-russa do 90 graus lá. Jesus vai voltar e eu não vou casar, sabe? Para quem não está sentindo esse sofrimento, percebendo esse sofrimento, a volta de Jesus não tem muito, né? Para quem ama esse mundo, a volta de Jesus não tem muito sentido. Correto? Faz sentido? Para quem ama esse mundo, a volta de Jesus não tem sentido. Por quê? Quem ama esse mundo, vê se vocês conseguem acompanhar comigo. Quem ama esse mundo não está tendo dificuldade para lutar contra o pecado. Não está. Porque está acomodado com o pecado. Certo? Se eu amo o mundo, se eu amo o pecado, se eu amo a minha natureza pecaminosa, eu vivo de boa com ela. Satisfaço os desejos dela, tranquilo. A volta de Jesus, para mim, não tem muito sentido. Eu penso, Jesus vai voltar. Tá legal. Agora, para aquelas pessoas que estão buscando viver de uma maneira piedosa, estão buscando viver de uma maneira santa, que estão sentindo na pele o sofrimento que é para você crucificar a própria carne e seguir o Espírito de Deus, se você passa por esse processo de sofrimento, a coisa que você mais quer é a volta de Jesus. Primeiramente, para você se ver livre de uma vez por todas do pecado. Sabe? Então, o seu desejo pela volta de Jesus é quase que a conclusão que eu queria chegar nesse estudo inteiro. É quase que o ponto principal que eu gostaria que a gente pensasse. O nosso desejo pela volta de Jesus reflete o quão comprometido a gente está com lutar pelo pecado, ou reflete o quanto a gente ama Jesus Cristo, entendeu? Porque quanto mais a gente ama esse mundo, você vê que mais nosso pensamento fica longe da volta de Jesus, entendeu? Fica longe do dia que Jesus vai finalmente nos dar um novo corpo, um corpo livre de pecado. O dia que finalmente a gente vai ver Deus face a face, sabe? E isso tem que ser o maior desejo nosso. Só que se a gente estiver acomodado com a nossa situação, do jeito que a gente está hoje, isso não vai, sabe, não vai tomar o nosso coração de um desejo
ultra assim que isso aconteça logo, sabe? Então o nosso desejo pela volta de Jesus reflete, em última análise, o quanto a gente ama Jesus. Entendeu? Reflete o quanto a gente ama Jesus. A gente vê aqui na palavra de Deus que a gente anseia. Ele está falando, né? Nós que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Poxa, Paulo está falando aqui, nós crentes que estamos sofrendo, que estamos sendo perseguidos pelo Evangelho, a gente anseia esse dia que a gente vai chegar lá, sabe? E às vezes a gente não tá muito aí com isso, sabe? A gente deveria estar ansiando assim, e a gente na verdade está com a nossa cabeça tão comprometida com as coisas desse mundo. Tiago, no capítulo 5, fala assim, ó. Vou escrever isso também. Tiago 5. Versículo 8. Sejam também pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. A volta de Cristo é também motivação para a gente buscar a santidade. Você vê como uma coisa se conecta com a outra? A volta de Cristo reflete nosso amor por Cristo. A volta de Cristo nos incentiva a sermos santos. Por quê? Aí a gente vai lá para 1 João. Vou escrever aqui, 1 João. Pior que eu não lembro de cabeça. É 1 João, capítulo 2, versículo 28. Filhinhos, agora permaneçam nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados diante dele na sua vinda. 1 João 2, 28. Gente, esse estudo aqui é pra gente conversar, tá? Eu tô falando esses versículos, mas me interrompam, compartilhem também, tá? Então, olha que interessante. A gente geme esperando ansiosamente a redenção do nosso corpo. Então, a volta de Cristo para nós é o momento da nossa santificação final, aquele negócio assim, tipo, chega de pecado. Você vai ver Deus face a face. A volta de Jesus reflete o quanto a gente ama Jesus. É motivo para a gente fortalecer o nosso coração. Sabe? Buscar viver uma vida santa. Para que quando Ele voltar, a gente não seja envergonhado diante dEle. Putz, Jesus voltou e... que vida que eu vivi, sabe? Talvez eu nem fui salvo de verdade. Sabe? O confronto que esse assunto traz pra gente é quanto a gente tem desejado a vinda de Jesus. Ah, mas desejar a vinda de Jesus, quer que o mundo acabe agora, não sei o quê. Não, tem muitas pessoas que ainda precisam conhecer Jesus e tal. E é verdade, eu concordo. Eu concordo que se tem um motivo que a gente poderia falar assim, Deus, calma, mais um pouquinho. É porque existem pessoas que ainda não conheceram a Cristo. Mas, mesmo sem a gente pedir, a volta de Jesus ainda está sendo, digamos assim, entre aspas, atrasada. Meio estranho falar isso. Ela vai vir no tempo certo. Mas Deus poderia ter voltado um dia depois de Jesus ter subido, por exemplo. Não podia? Podia. E aí só os discípulos seriam salvos. Por que Jesus não voltou ainda? Porque Deus não quer que nenhum pereça. Está escrito aqui na palavra dele. Cada dia que passa é mais uma oportunidade de mais pessoas virem a Cristo. Outra coisa que a volta de Cristo representa pra gente. A volta de Cristo representa pra gente... O fato dele ainda não ter voltado representa pra gente que ainda existe oportunidade, existe uma comissão pra gente cumprir, que é pregar o Evangelho. Nosso anseio pela volta de Cristo tem que estar totalmente alinhado com o nosso anseio pelas almas. Ou seja, eu quero muito que Cristo volte logo.
Mas se Cristo voltar hoje, talvez o meu vizinho nunca tenha ouvido falar do Evangelho. Então o meu anseio pela volta de Cristo tem que estar totalmente alinhado com o meu compromisso em falar de Jesus para o meu vizinho. Entendeu? E você vê que a gente às vezes tá com os dois falhados, né? A gente nem pensa na volta de Jesus, nem fala assim, poxa Deus, aquele dia que eu vou te ver, sabe? E do outro lado também a gente nem prega evangelho para outras pessoas, sabe? Você vê, as duas coisas andam juntas e a gente não liga para nenhuma das duas. Essas duas coisas refletem o quanto a gente ama Jesus Cristo, sabe? O quanto a gente nega a si mesmo, toma a nossa cruz e segue atrás dele. A Manu perguntou se tem algum jeito de desejar a volta de Jesus que seja pecaminoso. E eu acredito que tenha. Que é quando você deseja, você brigou com alguém, você fala, ai Jesus, podia voltar logo, porque eu não aguento mais ver essa pessoa todo dia. É um jeito egoísta, sabe? A mesma coisa, por exemplo, pensa nos discípulos lá. Jesus falou assim, eu vou voltar. Aí os discípulos poderiam, então tá bom, então eu vou esperar. Mas Jesus não falou assim, eu vou voltar e deixou eles, aguarda aí que já eu estou de volta. Não, isso seria muito egoísta da parte deles. A gente tem Jesus, a gente vai para o céu mesmo, então vamos esperar Jesus voltar. Não, Jesus deu uma tarefa para eles, que é a tarefa da grande comissão. A tarefa de ir pregar o evangelho. Talvez você vai conseguir ir para outro país, ir para outra tribo, sei lá. Talvez você vai tentar e não vai conseguir, mas isso não significa que você não vai conseguir cumprir a grande comissão. Eu não consigo ir pregar o evangelho para toda criatura porque eu não consigo ir lá na China pregar o evangelho. Não é assim que funciona. Que nem eu já falei aqui algumas vezes, você tem que buscar ir, sim, para outros lugares, mas começando onde você está. Sempre começando onde você está. Porque se aonde você está, você vive nem aí com as pessoas, a hora que você chegar lá onde você quer chegar, você vai continuar vivendo nem aí com as pessoas, sabe? Deixando o evangelho só para si. Então, uma maneira de desejar a volta de Cristo de maneira egoísta é guardando o evangelho para si mesmo, sabe? Querendo logo que Jesus volte para que tudo de ruim nesse mundo acabe, a corrupção e o imposto, e estudar todo dia, e ter que trabalhar. Ai Deus, eu quero que isso acabe logo, volta logo. E não tá nem aí com as almas, sabe? Isso é uma maneira de desejar a volta de Cristo de modo egoísta. Agora, se a gente está comprometido, se a gente ama Jesus, a gente está comprometido com a expansão do Evangelho dele, se a gente está comprometido com essa expansão do Evangelho dele, a gente pode desejar com tudo de Jesus. Quero muito que esse dia chegue. A gente vê na palavra que todo mundo que tentou seguir a Cristo foi perseguido, sofreu. E pra gente, às vezes, isso é meio distante, sabe? Sofrer pelo nome de Jesus, morrer por causa de Jesus, ser torturado por causa de Jesus, isso pra gente é meio... Poxa, eu nunca fui torturado por causa de Jesus. Mas duas coisas acontecem com a gente que são verdade, que mostram que a gente também sofre pelo nome de Cristo. A primeira delas são as pequenas perseguições que a gente sofre nos ambientes que a gente está com não cristãos. Por exemplo, escola, trabalho. Quando a gente é incentivado a fazer alguma coisa que não condiz com a nossa fé e a gente não faz, e a gente sofre por causa disso, a gente é punido por causa disso. Sei lá, só nega o imposto aí. E aí você fala, não posso. Aí então vou descontar do seu salário. Tipo isso, assim. É um jeito de ser perseguido. Outro, tem muita gente na escola ainda, tem gente que cola, tem gente que faz as coisas desse tipo, incentiva você a fazer o mesmo, mas você não faz. Aí você é excluído da rodinha de amigos, é outro jeito de ser perseguido. Mas um jeito que eu tenho certeza que é comum a todos é um jeito de sofrer por amor a Jesus. É na nossa luta contra o pecado. Sabe? A nossa luta contra o pecado causa sofrimento na gente. Por isso que eu falo que se a gente não está sofrendo, se a gente não olha para o pecado e fala assim, eu não aguento mais isso na minha vida,
Então tem alguma coisa muito errada, entendeu? Por isso que eu tô falando aqui, se a gente não olha para o pecado e fala assim, Deus, eu quero muito que esse dia, que eu vou ter um corpo novo, diferente, chegue. Quero muito que esse dia chegue. Se a gente não tiver engajado e comprometido em lutar contra o pecado, a volta de Jesus não vai estar fazendo sentido pra gente, sabe? Eu, quando eu era menor, eu sempre tive medo da volta de Jesus. Porque quando Jesus voltar, tipo, tudo isso vai acabar e eu vou viver pra sempre, e tipo, pra sempre é sem fim, sabe? Pra sempre é pra sempre. E eu tinha medo do pra sempre, sabe? O que é pra sempre? Nossa, pra sempre. Caramba, tipo, não tem fim. E minha mente ficava assustada com essa ideia. Mas a partir do momento que eu comecei a compreender que o pra sempre era pra sempre do lado de Deus, sabe? Cara, pode ser o pra sempre que for, entendeu? Eu quero estar lá. Então, o seu desejo por Jesus voltar, o seu desejo por estar lá no céu, ver Jesus face a face, ter uma vida sem pecado, é o seu desejo agora por Ele. É o quanto você ama Ele, é o quanto você detesta o pecado, é o quanto você detesta desagradar a Ele, entristecer o Espírito Santo, entendeu? Se você não está nem aí para isso, você com certeza não está nem aí para a volta de Jesus. Por isso que eu estou falando, pensa aí no seu lugar. Como que está o seu desejo pela volta de Jesus, sabe? Pô, tá meio assim. Então talvez seja a hora de você parar para pensar como que está a sua luta contra o pecado. Porque muito provavelmente está igual ao seu desejo por Jesus. Pecado. Só alguns, só de vez em quando, sabe? Alguém tem alguma coisa para falar? Quer compartilhar alguma coisa? Eu tinha na minha mente, eu tinha esses 3 versículos para falar. Eu não queria falar sobre como que vai ser, se vai ser depois da tribulação, antes da tribulação. E isso a gente pode falar quando sugerir um tema. Eu quero saber sobre o Apocalipse, o panorama do livro de Apocalipse. O que o livro de Apocalipse fala? E a gente for falar disso, aí beleza, a gente vai falar desses assuntos e tal, mas sobre a volta de Jesus, eu queria que a gente pensasse sobre o quanto a gente quer que isso aconteça logo, sabe? Qual é o nosso desejo de estar com Cristo? Porque o nosso desejo de estar com Cristo lá no céu é o nosso desejo de estar com Cristo agora. Porque que nem fala em João 17:3, né? Vou colocar aqui também. João 17:3. Que a vida eterna é conhecer a Deus e o seu Filho, quem Ele enviou, né? Então, a vida eterna é um negócio que começa aqui, porque eu posso conhecer a Deus hoje. Se eu não tô me empenhando para desfrutar da minha vida eterna aqui, o que me garante que eu vou estar na vida eterna lá no céu, né? É o que a gente sempre escuta falar de alguns pastores tops, assim, através de alguns amigos que escutam. Eu já falei isso aqui algumas vezes. Se você não quer estar no céu, se você não quer Deus hoje, você não vai estar no céu. Deus não vai te forçar a ir para o céu, porque o céu é Deus só, sabe? Algumas pessoas, você chega na rua assim, você quer ir para o céu? Quero. E você vai perguntar para a pessoa como é que é a vida dela é uma vida totalmente depravada, cheia de pecado. E, nossa, como é que essa pessoa quer ir para o céu? Porque ela quer um céu para si mesma, sabe? Ela quer um céu que, tipo, venha o meu reino e tudo mais, sabe? Eu quero um céu porque lá no céu vai ter coisas que eu gosto, que me satisfazem. Só que se você falar para a pessoa que o céu é Deus que vai te satisfazer no céu, é Deus que vai estar o tempo todo com você e é isso que torna o céu tão céu, sabe? Aí a pessoa fala assim, fica tipo, nossa, como assim? Sabe? Então, se você não quer conhecer a Deus hoje, Deus não vai te forçar a conhecer Ele depois, sabe? Que nem um texto que aí, para encerrar, falando sobre por que a volta de Cristo não aconteceu ainda, quando a gente pergunta, nossa, por que está demorando tanto, entre aspas, né? Porque Jesus foi embora e falou, eis que vem em breve. E a Bíblia fala, nossa, é iminente, pode acontecer amanhã.
Mas caramba, faz 2000 anos que Jesus falou isso e pode acontecer amanhã. Pode acontecer amanhã ainda, cara. A volta de Jesus ainda está perto, sempre esteve perto, sabe? Só que a gente pensa, pô, por que não é hoje, por que não é amanhã, por que, sei lá, não acontece, não aconteceu ainda? É aquela mesma pergunta do pessoal que vem falar, né? Ah, se Deus existe, por que existe tanto mal no mundo? Aí eu me pergunto, por que Deus deixa tanto mal existir? Porque Ele deveria vir logo e acabar com tudo, entendeu? Mas Deus é tão bondoso, não deseja que nenhum pereça, sabe? Então a pessoa fala assim, se Deus existisse não teria mal. Não mesmo, e você estaria junto com esse não existir mal, onde o mal deveria estar, entendeu? Punido, castigado, lá no inferno, sabe? Então se você realmente quer que Deus venha e limpe o mal desse mundo, você deveria começar a pensar onde você estaria quando isso acontecesse, entendeu? Se Deus não existe, se Deus existe, por que tem tanto mal? Pô, eu te pergunto, por que Ele ainda não veio e acabou com tudo? Será que não é porque existe uma chance para você parar com o seu mal? Entendeu? E é um jeito da gente voltar a pergunta, sabe, para a pessoa. Que a pessoa fala, Deus não existe, porque tem muito mal nesse mundo, Ele deixou esse mal nesse mundo. Um dia Ele vai vir para acabar com tudo isso. Ele não veio até agora, você teve aí um mó tempão de chance para parar, para estar com Ele. Pode ser que amanhã Ele venha. E aí o mal vai acabar, sim. Só que do lado que a pessoa está hoje, ela vai junto com o mal, pro inferno, né? Então, a volta de Jesus tem essas duas facetas, assim. Nosso desejo, nosso anseio, por isso vim logo, e nosso compromisso em compartilhar do Evangelho, enquanto Ele ainda não vem. Querendo ou não, eu não posso mudar a mente de Deus, eu não posso mudar o plano de Deus. Deus tem o plano, Ele tem o dia que Ele vai voltar. Então eu vou desejar isso e aguardar com paciência, como fala aqui. E isso vai me ser motivo de esperança para continuar. Usando a frase do Hunger Games, tem uma coisa que motiva as pessoas a viver, a continuar vivendo, a continuar sofrendo, é a esperança. Eu falo no primeiro filme. Ele fala assim, que a gente podia pegar, matar todo mundo e acabou, não tinha mais guerra. Mas por que a gente dá a chance deles lutarem? Por causa da esperança. Quando a gente dá esperança, existe uma esperança de eu sair vivo dessa batalha, entendeu? Então eles vão lá e lutam, sabe? E a esperança nossa é viva. Ela não é essa incerteza. A esperança nossa, ela é concreta, ela vai acontecer. Jesus Cristo vai voltar. Quanto isso tem sido um desejo na nossa vida que nos motiva a viver uma vida santa diferente. Certo? Alguém quer falar alguma coisa? Então tá bom. Então eu vou orar. Deus, muito obrigado, Pai, por esse dia. Obrigado por esse breve tempo que a gente falou um pouco sobre a sua volta. Deus, que o Senhor possa mudar o nosso coração, Deus, nos levar a desejar a sua volta, Senhor. Desejar que Cristo venha e nos leve, Deus, para que possamos estar com o Senhor para sempre. Mas que esse desejo não seja egoísta, Deus, não seja só porque eu quero, para me satisfazer, para satisfazer o meu ego, Deus, mas não, que nosso desejo maior, Deus, seja desfrutar já dessa esperança, conhecendo mais ao Senhor, vivendo uma vida santa. E também, Deus, que a gente possa se comprometer em pregar o Teu Evangelho para as pessoas, Deus, para que quando o Seu Filho voltar, mais pessoas possam ir com a gente. Que a gente entenda, Senhor, que a Sua volta tem tudo a ver com a propagação do Evangelho, que a Sua volta tem tudo a ver com a vida de santidade. Que a Sua volta não seja aquele negócio que a gente tem que ter medo, nossa, quando Jesus voltar, quando tudo acabar, mas que a gente tenha confiança no Senhor, porque essa é a nossa esperança, que o Senhor vai voltar. Nos dá paciência, Deus, e nos dá um amor por Cristo que nos faça ter que levar a nossa cruz, sabe? Que a gente pegue a nossa cruz, que a gente sinta, Deus,
essa cruz, Deus, de renunciar a nós mesmos, de deixar para trás o nosso pecado e que essa luta, Deus, que essa luta, Senhor, seja feita com os nossos olhos na esperança. A gente possa lutar olhando para a esperança. É o que eu te peço, Deus, no nome de Jesus. Amém.